Naquela manhã comum, em que o sol atravessava as cortinas com a mesma preguiça de sempre, decidi finalmente limpar a gaveta do banheiro. Era uma dessas tarefas que a gente vai empurrando, adiando dia após dia, até que o acúmulo de pequenas coisas esquecidas começa a incomodar mais do que o trabalho que dará organizá-las. Minha esposa costumava ser organizada, mas sempre tinha aquela desculpa de que a gaveta do banheiro era minha responsabilidade. Então, lá estava eu, retirando pacotes de algodão meio abertos, tubos de creme quase no fim, frascos de shampoo em miniatura guardados de hotéis, tesouras de unha que mal cortavam e até remédios vencidos que pareciam ter se acumulado como poeira no fundo. Tudo parecia banal, até que puxei uma caixa de pasta de dente e notei que ela estava um pouco mais pesada do que deveria. Foi como se meu corpo soubesse antes da minha mente. Um pressentimento seco, direto, atravessou meu peito. Abri a caixa devagar, como quem teme encontrar algo que não quer confirmar. Dentro dela, não havia pasta de dente alguma, mas um tubo metálico com rótulo conhecido, desses que não deixam margem para dúvida. Um tubo de lubrificante. E não era apenas o conteúdo que me chocava, mas o fato de estar escondido ali, camuflado, como se fosse uma prova enterrada, algo que jamais deveria vir à tona. Fiquei parado, imóvel, olhando para aquele tubo como se fosse um objeto radioativo, perigoso demais para ser tocado sem proteção. Senti um frio subir pela espinha, não de surpresa, porque no fundo algo em mim já desconfiava, mas da confirmação que eu não queria. Naquele instante tive duas opções. A primeira era o caminho óbvio: sair do banheiro, encarar minha esposa, perguntar o porquê daquilo, exigir respostas. A segunda era o silêncio. O mesmo silêncio que sempre me acompanhou em momentos em que a vida exigia mais estratégia do que gritos. Respirei fundo, fechei a caixa novamente e, em vez de confrontar, guardei-a exatamente onde estava. O coração batia pesado, mas minha expressão permanecia calma, quase inerte. Não era hora de falar, muito menos de acusar. Era hora de observar, de entender até onde aquilo poderia me levar. Voltei para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Coloquei água para ferver e preparei meu café. Minha esposa passou por mim pouco depois, com os cabelos ainda molhados do banho, sorrindo de forma natural, como se o mundo não escondesse nada atrás de uma simples gaveta. Eu a observei enquanto mexia o açúcar na caneca. Cada gesto dela parecia ganhar um peso novo. O jeito como evitava contato visual prolongado, como segurava o celular perto demais do corpo, como falava frases curtas, com pressa, sempre tentando encerrar o assunto antes de começar. Eu me sentei à mesa e apenas assenti a cada palavra, guardando dentro de mim uma tempestade que ela jamais imaginaria. O café parecia mais amargo naquele dia, e não era culpa da água ou do pó. Era a certeza de que havia algo escondido entre nós, algo que eu jamais teria descoberto se não tivesse decidido limpar aquela gaveta esquecida. E quanto mais eu pensava, mais entendia que não era apenas um tubo, não era apenas o objeto em si, era o símbolo. O esconderijo dizia mais do que o próprio conteúdo. Dizia que havia segredos na nossa casa, segredos que não tinham espaço na luz do dia, segredos que só sobreviviam nas sombras de caixas disfarçadas. Não mencionei nada. Durante todo o dia, agi como se a descoberta não tivesse acontecido. Fizemos as refeições juntos. Trocamos comentários banais sobre o clima, sobre as notícias da televisão. Até mesmo rimos de uma lembrança qualquer. Mas dentro de mim, cada riso soava falso, como um ensaio mal encenado. Meu silêncio não era covardia. Era escolha. Escolhi não revelar a ela que eu sabia. Escolhi observar primeiro. Montar as peças do quebra-cabeça em silêncio. Porque às vezes é no silêncio que a verdade se mostra mais clara. À noite, quando ela se deitou, ao meu lado virei-me de costas fingindo sono. O tubo ainda ocupava minha mente, como se tivesse se transformado em uma lâmina invisível separando nossa cama em dois mundos diferentes. O dela, de segredos. O meu, de espera. E naquela espera silenciosa,
A semente de algo começou a germinar. Não seria uma discussão, não seria uma briga histérica, muito menos um choro desesperado. Seria algo muito mais frio, muito mais calculado, porque a confiança já havia sido enterrada dentro daquela gaveta, e o que nasceria no lugar não seria mais inocência. Deitei os olhos no teto escuro e compreendi que, a partir daquele instante, minha vida conjugal não seria mais a mesma. A gaveta estava limpa, mas minha mente agora estava cheia. Cheia de perguntas, de suspeitas e de um estranho tipo de calma que só surge quando o pior já foi confirmado. Eu não tinha pressa em reagir. Ao contrário, tinha todo o tempo do mundo. Porque, no fim, não são os gritos que definem quem vence. É o silêncio. Nos dias que se seguiram à descoberta, o tubo escondido na gaveta deixou de ser apenas um objeto e passou a ser uma sombra permanente que pairava sobre cada gesto da minha esposa. O simples ato de ela escovar os dentes ou abrir a gaveta do banheiro se transformava para mim em uma cena carregada de significados ocultos. Eu me sentava à mesa do café da manhã e observava como ela mexia o celular, sempre com a tela voltada para baixo, como se qualquer notificação fosse um segredo que não me pertencia. O silêncio que eu escolhi manter não era vazio, era denso, pesado, um silêncio que se infiltrava em cada canto da casa, tornando-se mais eloquente do que qualquer acusação poderia ser. A princípio, tentei me convencer de que poderia estar enganado, de que talvez aquilo fosse apenas um mal-entendido, uma compra antiga esquecida, um hábito que nada significava. Mas a forma como estava escondido, dentro de uma caixa de pasta de dente, não me deixava espaço para ilusões. Ninguém esconde algo que não tem importância. E foi nesse detalhe que minha mente se fixou, no esconderijo. Porque esconder é admitir, mesmo sem palavras, que há algo a temer caso seja descoberto. Comecei a reparar nos horários. Ela dizia que ia ao mercado e demorava mais do que o necessário para trazer meia dúzia de sacolas. Às vezes saía para uma caminhada curta, mas voltava com o rosto corado de uma forma que não combinava com a temperatura fria da rua. Outras vezes, recebia mensagens tarde da noite, e ao perceber que eu estava acordado, inventava justificativas, apressadas, como se fosse algo banal de colegas de trabalho. Eu apenas assentia, sem discutir, sem perguntar, guardando cada detalhe como peças de um quebra-cabeça que eu já sabia qual imagem formaria no final. A cada silêncio meu, ela parecia ficar mais à vontade para se expor em pequenas contradições. Um deslize de linguagem aqui, uma troca de olhares ali, um riso rápido no celular seguido de um bloqueio de tela. Tudo isso eu anotava mentalmente, sem precisar de papel ou caneta. Porque quando se é traído, a mente grava com uma clareza brutal cada fragmento de evidência como se estivesse preparando um julgamento silencioso que um dia viria. E, no entanto, eu não a confrontava. Não porque não sentisse a dor do que estava acontecendo, mas porque entendi que, ao me calar, eu criava o espaço para que ela se revelasse sozinha. Eu sabia que qualquer acusação precipitada seria recebida com negação, choro ou manipulação. Mas o silêncio, esse sim, era impossível de combater. O silêncio cria o desconforto, faz o outro falar demais, tropeçar nas próprias palavras. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa noite qualquer, durante o jantar, ela comentou que estava exausta do trabalho, que as reuniões estavam se estendendo demais. Eu apenas a observei em silêncio. Ela se mexeu na cadeira, desconfortável, como se minha quietude fosse uma acusação. "Você não vai dizer nada?" ela perguntou, tentando arrancar de mim uma reação. Eu sorri de leve e continuei comendo, sem oferecer o confronto que ela parecia temer e, ao mesmo tempo, provocar. Foi nesse instante que percebi que meu silêncio já não era apenas meu. Estava se tornando uma presença na casa, algo que ela não conseguia ignorar. Cada vez que me calava, mais pesado se tornava o ar entre nós. Ela tentava me cutucar com frases soltas, tentando medir se eu desconfiava de algo. Mas eu não lhe dava nem essa satisfação. Eu apenas a olhava com a mesma calma de quem observa um jogo cujas cartas já foram reveladas. E esse peso, esse clima que se instalava, começou a corroer não a mim,
mas a ela. Eu via seus olhos evitarem os meus, sua pressa em ocupar o tempo com tarefas banais, como se estivesse fugindo do julgamento silencioso que pairava sobre ela. No fundo, eu sabia que esse silêncio não poderia durar para sempre. Mas, enquanto durasse, ele me oferecia uma vantagem. Eu não estava apenas digerindo a traição implícita, eu estava me preparando. Porque cada vez que ela abria a boca para justificar, cada vez que inventava uma desculpa frágil, ela mesma cavava mais fundo o buraco em que se colocava. E eu, paciente, apenas aguardava o momento certo de transformar aquele silêncio em ação. Quando deitei na cama naquela noite, senti o peso desse silêncio como um cobertor sufocante, mas também protetor. Ele me envolvia, me mantinha frio, distante, lúcido. E no escuro, olhando para o teto, compreendi algo. Eu não estava mais apenas convivendo com uma esposa suspeita. Eu estava convivendo com uma estranha. Alguém que dividia o mesmo teto, mas que já não dividia nada comigo, além das paredes. E foi nesse reconhecimento, nesse vazio partilhado, que comecei a pensar naquilo que viria a seguir. Não um confronto, não um pedido de explicações, algo mais profundo, mais definitivo. Porque certas verdades não se gritam, se expõem em silêncio até que se tornem impossíveis de negar. O silêncio havia se tornado minha maior arma, mas eu sabia que em algum momento precisaria convertê-lo em algo mais. A simples observação, por mais precisa que fosse, não sustentaria indefinidamente o peso que eu carregava dentro de mim. Foi nesse intervalo entre suspeita e certeza que a ideia começou a nascer, não de forma súbita, mas como uma chama que se alimenta devagar, consumindo cada fibra de paciência que eu ainda guardava. A visão do tubo escondido dentro da caixa de pasta de dente não me deixava em paz, e a cada vez que eu voltava a abrir a gaveta do banheiro, sentia como se estivesse diante de uma confissão silenciosa da parte dela, um segredo que gritava sem palavras. Na terceira noite depois da descoberta, permaneci acordado na cama, ouvindo sua respiração tranquila, como se nada estivesse errado. Enquanto ela dormia profundamente, meus pensamentos se tornavam cada vez mais claros. Eu não queria confrontar, não queria diálogos teatrais, lágrimas forçadas ou explicações mal construídas. Queria apenas deixar que a máscara caísse sozinha, sem precisar erguer a voz. E foi nesse turbilhão de ideias que uma resolução fria tomou forma. Eu não destruiria a prova que encontrei. Eu a transformaria em armadilha. Esperei a manhã seguinte, quando ela saiu apressada dizendo que iria resolver umas coisas do trabalho, e fiquei sozinho em casa. A gaveta me esperava silenciosa, como se guardasse o próximo capítulo da nossa história. Abria com calma, retirei novamente a caixa da pasta de dente e, com movimentos lentos, retirei o tubo metálico. Olhei para ele por alguns segundos, sentindo uma mistura estranha de repulsa e fascínio. Em seguida, fui até a prateleira da garagem, onde eu mantinha alguns materiais antigos de conserto. Entre eles, um frasco esquecido de cola industrial, forte o bastante para unir metais de forma quase definitiva. Segurei o frasco como quem segura uma sentença e voltei para o banheiro. A operação foi quase cirúrgica. Esvaziei o tubo de lubrificante com calma, limpando cada resquício para não deixar nada perceptível. Depois, com a mesma paciência de um artesão, enchi o interior do tubo com a cola, cuidando para que a textura e a aparência não denunciassem a substituição. A cola, incolor e viscosa, imitava de forma quase perfeita o conteúdo original. Recoloquei a tampa, pressionei levemente as extremidades para devolver o formato natural e, por fim, guardei o tubo novamente dentro da caixa de pasta de dente, exatamente como estava antes. O disfarce permanecia intacto, como se nada tivesse sido alterado. Terminado o processo, lavei as mãos com um cuidado obsessivo, como se tentasse eliminar qualquer vestígio não apenas da cola, mas da própria decisão que havia tomado. Olhei-me no espelho e vi um rosto diferente. Não mais o do homem traído e passivo, mas o de alguém que havia feito uma escolha consciente de responder à traição com algo mais afiado que qualquer palavra. A frieza em meus olhos não me assustou. Pelo contrário, me trouxe uma estranha sensação de poder,
como se finalmente tivesse retomado o controle da narrativa que tentavam escrever contra mim. Durante o resto do dia, agi como sempre. Preparei o almoço, respondi mensagens de rotina, assisti ao noticiário. Quando ela voltou para casa, sorridente e fingindo cansaço de um dia cheio de reuniões, eu apenas a cumprimentei com a mesma calma de sempre. Ela não percebeu nada, não desconfiou de nada. Sentou-se à mesa, contou histórias banais, falou de prazos e colegas, enquanto eu apenas concordava em silêncio, com a serenidade de quem já havia dado o primeiro passo de um caminho sem volta. À noite, quando se recolheu para o banho, ouvi o barulho da gaveta sendo aberta. Meu corpo inteiro se arrepiou. Não porque eu esperasse que algo acontecesse de imediato, mas porque sabia que a armadilha estava posta. Cada vez que aquele tubo fosse usado, ele deixaria de ser apenas um segredo escondido para se tornar a prova viva daquilo que ela tentava ocultar. Eu, por minha vez, mantive-me deitado, imóvel, como se nada tivesse mudado. O mais curioso é que, ao me deitar naquela noite, não senti culpa nem remorso. Senti apenas o peso de uma calma glacial. Eu sabia que não estava lidando apenas com um objeto ou um gesto impulsivo. Estava lidando com a essência da mentira que me cercava. E ao devolver o tubo para a gaveta, cheio de um novo conteúdo, não apenas alterei sua substância, mas alterei também a dinâmica do nosso casamento. O que antes era apenas suspeita, agora se transformava em uma contagem regressiva. E foi nessa certeza que adormeci, sabendo que o silêncio, que antes era apenas espera, agora havia se tornado estratégia. Eu não precisava mais procurar provas, nem questionar comportamentos. O destino já estava escrito. Bastava esperar a hora em que a verdade misturada à cola industrial se tornaria impossível de ser escondida. Depois de ter fechado a gaveta naquela manhã com o tubo já transformado em uma armadilha invisível, passei a viver cada minuto como quem assiste a um espetáculo cujo fim já conhece, mas finge surpresa para não estragar a encenação. O silêncio que até então me servira como refúgio e arma, agora se tornara também palco. Eu agia como se nada tivesse acontecido, como se a vida seguisse nos trilhos de sempre, mas por dentro, cada gesto meu carregava a frieza de alguém que apenas aguardava o relógio marcar a hora certa. Nos dias seguintes, notei como a rotina dela permanecia cuidadosamente construída para parecer comum. Conversas sobre o trabalho, risos forçados em frente à televisão, comentários banais sobre vizinhos e colegas. Tudo parecia ensaiado, como se ela temesse que qualquer descuido revelasse algo além da superfície. E eu, sentado à mesa, escutava, concordava, sorria comedidamente. Era um ator em cena, mas um ator que já sabia que a peça terminaria em tragédia para quem tentava conduzir a farsa. Cada vez que ela entrava no banheiro, o som da gaveta sendo aberta ressoava dentro de mim, como o estalar de uma corda prestes a se romper. Eu ouvia o barulho e minha respiração se mantinha estável, como se estivesse treinado para não dar pistas. Fingir distração era parte do jogo. Às vezes mexia no jornal, às vezes mantinha os olhos fixos na tela da televisão, outras vezes até fingia cochilar no sofá. Mas por dentro, cada fibra do meu corpo se armava, consciente de que a cena mais importante ainda estava por vir. A espera, no entanto, não era ansiosa. Não havia em mim pressa. Havia apenas uma calma amarga, quase prazerosa, de quem aprendeu a apreciar o silêncio como instrumento de justiça. Era como se eu tivesse conseguido inverter a ordem natural. Ela vivia acreditando que me enganava, quando na verdade eu era o único que sabia do enredo oculto. Eu já não via minha esposa como uma parceira, mas como uma estranha que ocupava os mesmos espaços, alheia ao fato de que eu a observava com olhos diferentes. À mesa de jantar, enquanto ela falava sobre prazos atrasados ou sobre o colega de trabalho que pegava no pé de todo mundo, eu prestava mais atenção no brilho súbito de satisfação quando o celular vibrava do que nas palavras em si. Quando ela se levantava, apressada para responder no corredor, eu me servia de mais comida, como se nada me importasse. Mas a verdade é que cada gesto dela se acumulava em minha memória como um arquivo de provas. A cada dia que passava, a fachada dela parecia mais frágil
e o silêncio que eu mantinha mais sufocante. Eu sabia que a armadilha não precisaria de minha intervenção direta. Mais cedo ou mais tarde, ela própria acionaria o mecanismo que eu preparei. A cola estava ali, discreta, imperceptível, esperando apenas ser usada. O tempo era meu aliado. Eu não precisava correr, não precisava forçar o desfecho. A espera cínica era o alimento que me mantinha lúcido e, em certa medida, até irônico diante da situação. O paradoxo era claro. Enquanto ela acreditava me enganar, era eu quem já tinha dado o checkmate. À noite, deitado ao seu lado, eu observava o modo como ela se virava de costas mais rápido do que antes, como evitava qualquer aproximação íntima, com desculpas de cansaço ou dor de cabeça. Era nesse afastamento que a certeza se solidificava. Eu não precisava ouvi-la confessar nada, porque o corpo fala, o silêncio fala. O desconforto é mais honesto que qualquer frase bem ensaiada. E eu, que já havia decidido não mais buscar palavras, encontrava nesse teatro involuntário dela toda a confirmação que precisava. Assim, a cada dia, me tornava mais evidente que eu já não era um marido traído tentando respostas, mas o executor silencioso de um plano frio que avançava no seu próprio ritmo. A cola dormia na gaveta, oculta dentro de uma caixa de pasta de dente, como um segredo dentro de outro. E enquanto ela seguia sua vida acreditando ter o controle, eu apenas observava, paciente, calmo, quase irônico, como quem sabe que não há pressa quando a verdade já está condenada a explodir por conta própria. E foi nessa serenidade sombria que compreendi. Minha maior vingança não seria gritar, acusar ou expor. Seria simplesmente esperar, porque às vezes o silêncio não é apenas ausência de som. É o estalar iminente da corda, prestes a arrebentar. E eu estava pronto para assistir quando ela finalmente arrebentasse. Foi numa tarde comum, dessas em que o céu parece indiferente às dores humanas, que notei os primeiros sinais de que algo começava a mudar. Eu estava sentado na sala, fingindo interesse pelo noticiário, quando ouvi um som abafado vindo do banheiro. Não era exatamente um grito, mas um ruído de desconforto, algo entre um gemido e uma respiração presa. Minha esposa demorou mais do que o normal lá dentro, e quando saiu, trazia no rosto uma expressão estranha, uma mistura de irritação e incômodo, como quem não quer chamar atenção para uma dor que insiste em se fazer presente. Ela caminhou até o quarto sem olhar para mim, segurando o celular com mais força do que o habitual. Seus passos eram curtos, rápidos, quase ansiosos. Eu, do sofá, limitei-me a levantar levemente os olhos e voltar a fitá-los na tela da televisão, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, no entanto, eu já sabia que a engrenagem havia começado a girar. O plano deixava de ser apenas uma espera abstrata e passava a se materializar em sinais visíveis. Nos dias seguintes, esses sinais se repetiram, mas com mais intensidade. Havia momentos em que ela desaparecia no banheiro por longos minutos e saía com o rosto corado, a respiração irregular e uma sombra de desconforto tentando ser disfarçada por um sorriso rápido. Outras vezes, evitava até sentar-se à mesa por muito tempo, mudando de posição a cada instante como se o corpo não encontrasse repouso. Eu observava tudo em silêncio, sem oferecer uma única pergunta, sem dar a ela a oportunidade de transformar minha vigilância em discussão. Uma noite, depois do jantar, ela levantou-se abruptamente e foi direto ao quarto. Seguia com o olhar, e antes de fechar a porta, percebi sua mão trêmula, apoiada no batente, como se buscasse equilíbrio. Esperei alguns minutos e caminhei até a cozinha, onde a luz refletia em um copo que ela havia deixado pela metade. O líquido ainda estava morno, sinal de que sua pressa era maior que sua sede. Aquilo não era apenas incômodo físico, era desespero começando a nascer. E eu sabia que a cola que repousava disfarçada na gaveta já começava a impor sua presença. Não precisei perguntar nada, porque as respostas estavam na própria maneira como ela começou a mudar sua rotina. Passou a tomar banhos mais demorados, evitava encontros íntimos, e a cada vez que nossos olhares se cruzavam, havia nela uma centelha de insegurança, como se temesse que eu pudesse adivinhar o que estava acontecendo. Mal sabia ela que eu já sabia de tudo,
E mais do que isso, que havia preparado o terreno para que a verdade se revelasse por si mesma. No entanto, havia algo que me surpreendia em minha própria reação. Não senti prazer imediato. Não houve satisfação em vê-la desconfortável. O que senti foi um silêncio ainda mais pesado, uma confirmação de que minha escolha de não confrontar havia sido certeira. Porque a dor dela, por mais disfarçada que fosse, não precisava de testemunho ruidoso. Bastava existir. Bastava corroer a máscara que ela vestia todos os dias. Com o passar das horas, notei como ela tentava disfarçar o mal-estar com desculpas banais. Falava de uma alergia, de uma irritação de pele, de um produto vencido. Eu apenas acenava com a cabeça, fingindo acreditar, sem questionar, sem ironizar. Era o meu silêncio que a deixava mais vulnerável do que qualquer acusação. E a cada vez que ela buscava justificar o injustificável, eu via a própria armadilha se fechar sobre ela, não pelas minhas palavras, mas pelas mentiras que se tornavam cada vez mais frágeis. Naquela noite, antes de dormir, percebi como ela se revirava na cama, inquieta, mudando de posição de minuto em minuto. Eu, imóvel, fixava os olhos no teto, ouvindo cada suspiro pesado que ela soltava. Era o som de quem luta contra algo maior do que consegue admitir. E dentro de mim, mais uma vez, a certeza se consolidava. O inevitável estava a caminho. Eu não precisava correr, não precisava intervir. O próprio corpo dela se encarregava de anunciar o colapso que se aproximava. E foi nesse instante, deitado em silêncio ao lado de alguém que já não reconhecia, que percebi que a primeira reação não era apenas física, era psicológica também. Porque mais do que a dor que a corroía por dentro, havia o medo de ser descoberta, o receio de que eu soubesse. Mal sabia ela que eu não apenas sabia, como já tinha aceitado o papel de espectador. E que, a cada nova noite em que ela se contorcia, em silêncio eu apenas me fortalecia na minha posição. Esperar, porque o espetáculo ainda estava longe do clímax. O que antes era apenas desconforto disfarçado, logo se transformou em algo impossível de ocultar. A casa, que por anos havia sido palco de uma rotina previsível e silenciosa, começou a vibrar com ruídos que não faziam parte dela. No início, eram gemidos abafados, pequenos suspiros que escapavam da garganta dela como se fossem involuntários, quase imperceptíveis. Mas, com o passar dos dias, esses sons se intensificaram, até se tornarem gritos, e a harmonia aparente que ela tanto tentava sustentar se desmoronou como paredes rachadas diante de um terremoto. Eu me recordo da manhã em que percebi que o inevitável havia chegado. Estava sentado na cozinha, com a xícara de café ainda fumegante nas mãos, quando ouvi um estalo vindo do banheiro. Não um estalo de objeto caindo, mas o estalar seco de algo que se rompeu dentro dela mesma, seguido de um grito que cortou o ar. O som atravessou corredores, bateu nas paredes, ressoou na mobília, e por um instante até o relógio da sala pareceu parar. Minha reação foi não reagir. Continuei sentado, sorvendo meu café lentamente, como se os gritos fossem apenas parte distante de um mundo ao qual eu já não pertencia. Ela saiu correndo do banheiro, os olhos arregalados, a respiração curta, o corpo dobrado de dor. Trazia no rosto não apenas a marca do sofrimento físico, mas a evidência de quem sabia que havia algo maior por trás daquilo, algo que não podia confessar. Tentou caminhar até o sofá, mas tropeçou nos próprios pés, caiu de joelhos, apoiando-se nas mãos. Eu a observei de longe, imóvel, como quem assiste a uma cena de teatro cujo roteiro já conhecia. Sua voz agora não era mais um murmúrio, era um brado desesperado, um pedido mudo de socorro. A sala, até então organizada, virou um campo de desordem. Almofadas caíram, objetos foram derrubados da estante, e o ar se encheu de um cheiro estranho. Mistura de suor, desespero e algo que lembrava substância química. Ela tentava se recompor, agarrava o celular, mas deixava-o cair no chão, as mãos trêmulas incapazes de segurar. Eu me aproximei devagar, não para ajudar, mas para recolher o aparelho e colocá-lo na mesa, fora do alcance imediato. Olhei em seus olhos, que suplicavam uma explicação,
uma mão estendida, mas meu silêncio foi a resposta mais cruel. A cada minuto, a dor dela parecia se multiplicar. Tentou voltar ao banheiro, mas mal conseguiu dar 2 passos antes de se apoiar na parede, o rosto contraído em linhas de agonia. A casa inteira se tornou uma caixa de ressonância da sua dor. E eu, ainda que imóvel, me tornava parte da cena, ao não oferecer o alívio que ela esperava. Foi nesse contraste, o desespero dela contra a minha frieza, que percebi como o caos pode ser mais devastador quando acompanhado de silêncio. Ela começou a bater nas portas, a arrastar cadeiras, a derrubar o que estivesse no caminho, como se pudesse escapar de algo que estava dentro dela. O som ecoava até os vizinhos. Batiam na parede em sinal de incômodo, depois na porta em sinal de preocupação. Eu abri calmamente, deixando-os ver uma fração do que acontecia. Eles testemunharam o rosto deformado dela pelo pânico, os gritos que agora já não eram abafados, mas altos o suficiente para atravessar ruas. Alguns recuaram assustados, outros pegaram os celulares e começaram a discar números de emergência. O caos já não estava restrito à casa. Ele transbordava pelas paredes, se espalhava pelo quarteirão, arrastava os vizinhos para dentro da nossa história. A cada batida na porta, a cada pergunta de "está tudo bem aí dentro?", eu respondia com uma calma que parecia ensaiada. Ela não está se sentindo bem, mas o contraste entre a minha voz baixa e os gritos dela tornava impossível sustentar a farsa por muito tempo. Naquele momento percebi que a fronteira havia sido cruzada. O que antes era apenas um segredo escondido em uma gaveta, agora se tornava público, exposto, impossível de ser varrido para debaixo do tapete. E eu, sem mover um músculo além do necessário, estava no centro do furacão. A casa que antes era refúgio se transformara em palco de espetáculo grotesco, e todos ao redor estavam prestes a se tornar plateia. O caos, enfim, havia se instalado, e eu sabia que dali em diante nada mais seria privado. O próximo ato já não dependeria de mim, dependia da reação inevitável do mundo lá fora. Os gritos dela já não cabiam mais dentro das paredes da casa. O som atravessava portas, janelas e corredores, ganhando a rua como se fosse um chamado involuntário, um alarme humano que não podia ser ignorado. Do lado de fora, ouvi primeiro passos apressados, depois batidas insistentes na porta e, finalmente, as vozes aflitas dos vizinhos que tentavam entender o que acontecia. O bairro sempre fora silencioso, daqueles em que se ouvem cachorros latindo à distância e o vento balançando as árvores. Por isso mesmo, o contraste era brutal. A primeira a bater foi Dona Celina, a vizinha mais velha, que sempre fazia questão de comentar sobre a rotina alheia, com curiosidade mal disfarçada. "Está tudo bem aí dentro?", perguntou com a voz embargada, tentando se impor sobre o barulho dos gritos que vinham da sala. Eu caminhei lentamente até a porta e a abri com a calma de quem não tinha pressa alguma. No rosto dela, vi o reflexo do caos, os olhos arregalados, a boca entreaberta, em choque ao ver minha esposa curvada sobre o sofá, suando e gemendo como se estivesse sendo dilacerada por dentro. Outros vizinhos se juntaram à cena. O casal do número 14, que raramente se envolvia em qualquer coisa, agora espiava com o olhar fixo, como quem presencia algo que não consegue desviar. O murmúrio crescia, pessoas sussurravam entre si, alguns já com os celulares nas mãos, discando apressadamente para os serviços de emergência. A rua, que normalmente vivia de rotinas repetitivas e vozes baixas, tornava-se um coro de espanto e urgência. Dentro de casa, ela gritava meu nome, implorava ajuda, mas minha reação continuava a mesma: silêncio. Eu mantinha uma postura serena, quase impassível, como se não fosse parte da cena, apenas um espectador que observava os acontecimentos se desenrolarem. Essa frieza causava desconforto nos vizinhos, que não entendiam como eu conseguia me manter tão controlado diante do espetáculo de dor que se desenrolava a poucos metros. Mas essa era a essência da minha espera: deixar que os outros testemunhassem, que a dor dela não fosse apenas um segredo entre nós dois,
mas uma verdade exposta diante da comunidade. As batidas na porta se transformaram em pedidos mais incisivos. "Você precisa chamar ajuda", disse um dos homens, aproximando-se mais do que deveria. Eu apenas ergui a mão e respondi em voz baixa: "Já está a caminho." Era mentira, claro, mas uma mentira que servia para prolongar a cena, para deixá-los ainda mais intrigados, para garantir que todos permanecessem como testemunhas involuntárias do que estava acontecendo ali dentro. E então, finalmente, o som distante da sirene começou a cortar o ar da rua. Primeiro fraco, depois mais forte, até se tornar dominante, misturando-se ao coro de vozes e aos gritos desesperados dela. As pessoas se afastaram da porta, abrindo caminho, mas permaneceram por perto como quem não queria perder o desfecho daquilo que já se tornara um espetáculo coletivo. No instante em que a ambulância estacionou diante da casa, com as luzes vermelhas refletindo nas paredes brancas do quarto e atravessando a sala em flashes intermitentes, percebi que a fronteira final havia sido cruzada. Não era mais uma questão entre marido e mulher. Não era mais uma suspeita guardada em silêncio. Agora era público, aberto, inescapável. Os vizinhos que antes me viam como um homem discreto, agora me observavam com uma mistura de dúvida e desconfiança. E eu, em minha serenidade gelada, apenas devolvia olhares breves, como se tudo aquilo fosse apenas consequência natural de algo que não dependia mais de mim. Enquanto os paramédicos se preparavam para entrar, escutei um último murmúrio entre os vizinhos: "Nunca vi nada assim nessa rua." E, de fato, ninguém nunca tinha visto. Aquele não era apenas um episódio de dor. Era a exposição definitiva de um segredo que havia começado em silêncio, escondido dentro de uma gaveta, e que agora se transformava em espetáculo diante de toda a vizinhança. E eu, parado na soleira da porta, sabia que estava apenas no meio da peça. O verdadeiro clímax ainda estava por vir. As luzes vermelhas refletiam nos vidros da sala, como facas que se abriam e fechavam em intervalos regulares, tingindo as paredes com uma cadência quase hipnótica. O barulho da sirene, que já havia atraído boa parte dos vizinhos para a calçada, silenciou abruptamente quando os paramédicos desligaram o motor e abriram as portas traseiras do veículo. O ar do bairro, antes tão familiar, agora carregava uma tensão elétrica, como se cada respiração fosse acompanhada por expectativa. A rua, geralmente tomada por risadas de crianças e cachorros correndo soltos, se transformara em palco de espetáculo mórbido, e todos os olhares se voltavam para a entrada da minha casa. 2 paramédicos avançaram em passos firmes, carregando uma maca dobrada e maletas médicas, suas vozes curtas e técnicas contrastando com o desespero que ecoava do interior. Quando abriram a porta da sala, depararam-se com minha esposa contorcida, gemendo alto, com o rosto vermelho e brilhante de suor, os cabelos grudados na testa e as mãos trêmulas tentando segurar qualquer coisa que pudesse lhe dar apoio. A cena era de um desespero cru, sem disfarces, impossível de ser negado ou mascarado por desculpas banais. Enquanto eles se ajoelhavam ao lado dela, avaliando batimentos, pupilas e sinais vitais, eu me mantinha afastado, em pé, com as mãos nos bolsos, observando em silêncio. A postura dos profissionais era eficiente, treinada para lidar com situações de urgência, mas até mesmo eles trocaram olhares rápidos de estranhamento ao perceberem que a dor dela não tinha causa imediata evidente. Um deles perguntou: "O que aconteceu?" Minha esposa tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas, engolidas por gritos e soluços. Eu não respondi. Permaneci imóvel, como se aquela pergunta não me pertencesse, como se eu fosse apenas uma sombra no canto da sala. Os vizinhos, aglomerados à porta, esticavam o pescoço para ver melhor, murmurando entre si: "Está morrendo." "O que houve? Alguém sabe?" O burburinho só aumentava a atmosfera de espetáculo. E quanto mais eles tentavam decifrar a cena, mais claro ficava que o segredo dela, aquele escondido dentro de uma caixa de pasta de dente, agora estava sendo desnudado diante de todos. Não havia mais como ocultar. A mentira não cabia na cena, que se desenrolava, e isso me bastava.
Um dos paramédicos pediu espaço, montou rapidamente a maca e tentou acomodá-la, mas ela se debatia, incapaz de suportar o contato. Gritava coisas desconexas, chorava, implorava por alívio que não vinha. O outro abriu a maleta, preparou uma seringa e disse algo em voz baixa que não conseguia ouvir, mas logo via a agulha ser pressionada contra a pele dela. Em poucos minutos, os movimentos cessaram parcialmente, os gritos se tornaram gemidos mais espaçados, e ela foi erguida para a maca, amarrada com correias para não cair. O som metálico das fivelas ecoou pela sala, e os vizinhos recuaram um passo, chocados com a imagem. Aquilo não era mais apenas um episódio de dor, era um colapso público. Os paramédicos a conduziram até a ambulância, e as rodas da maca rangeram contra o piso, como se marcassem o fim de um ciclo. Eu segui atrás deles até a porta, mas não avancei além do batente. Parei ali, imóvel, vendo-a ser colocada dentro do veículo sob o olhar curioso e chocado de toda a vizinhança. Um dos profissionais, antes de entrar, virou-se para mim e perguntou se eu queria acompanhá-la. Mantive a calma. Hesitei por alguns segundos e então balancei a cabeça negativamente. Vou depois, respondi, seco, como se não houvesse urgência. O vizinho mais próximo, ao ouvir minha resposta, me olhou com reprovação, mas não disse nada. Eu sabia o que ele pensava, mas não me importava. A frieza era minha fortaleza, e naquele momento não havia espaço para explicações. A porta da ambulância se fechou, com um estrondo metálico, e logo em seguida, a sirene voltou a rasgar o ar, afastando-se pela rua até desaparecer na curva. O silêncio que ficou para trás foi denso, quase sólido. Os vizinhos permaneceram ali por alguns segundos, trocando comentários em sussurros, antes de se dispersarem aos poucos. A rua voltou a ser rua, mas com a memória de algo que não seria esquecido tão cedo. Fiquei sozinho na soleira da porta, olhando para o vazio, respirando fundo. Não havia satisfação nem arrependimento, apenas a confirmação de que o espetáculo tinha ultrapassado todos os limites do privado. Minha esposa agora estava nas mãos de estranhos, tentando justificar o injustificável, e eu não precisava mover um dedo. A verdade, por mais que tentasse ser contida, já estava escorrendo pelas frestas da nossa vida, irreversível como a cola que havia transformado um segredo em sentença. E foi nesse instante, diante da porta fechada, que compreendi. Minha parte já estava feita. O resto, a partir dali, seria a consequência inevitável de escolhas que não foram minhas. No hospital, a atmosfera era completamente diferente do caos da nossa sala, mas nem por isso menos pesada. As paredes brancas, o cheiro de antisséptico e o eco distante de passos nos corredores criavam um cenário de frieza clínica, onde nada conseguia ser escondido por muito tempo. Quando a ambulância estacionou e os paramédicos a retiraram, ainda amarrada à maca, a cena chamou a atenção de pacientes e acompanhantes que aguardavam na entrada. Os olhares curiosos se voltaram imediatamente para ela e eu, que havia decidido não acompanhá-la de imediato, cheguei apenas mais tarde, quando já estava estabilizada o suficiente para falar. Na recepção, a atendente pediu os dados, e eu os forneci com calma, como se não houvesse urgência. A cada pergunta dela, idade, endereço, histórico médico, eu respondia pausadamente sem me precipitar, enquanto por dentro uma parte de mim observava com frieza a ironia da situação. Minha esposa, que se orgulhava tanto de manter aparências, agora estava deitada em uma cama de hospital, incapaz de justificar o que havia acontecido. Quando entrei no quarto, encontrei-a ainda pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar, o corpo imóvel sob lençóis limpos e frios. Ela virou o rosto para o lado oposto ao me ver, incapaz de sustentar meu olhar. Havia médicos e enfermeiras ao redor, anotando informações, discutindo sintomas, perguntando-lhe sobre o que havia usado. Foi algum produto químico? Alguma reação alérgica? Alguma substância recente? A cada questão, o silêncio dela se tornava mais pesado. Mexia as mãos nervosamente, desviava o olhar, gaguejava frases que não levavam a lugar nenhum. Um dos médicos insistiu. Precisamos saber o que exatamente foi aplicado. Isso é fundamental para o tratamento. Ela abriu a boca, mas fechou de novo, engolindo seco,
incapaz de articular qualquer resposta convincente. Eu permaneci no canto imóvel, observando a cena com a serenidade de quem assiste a um tribunal silencioso em que o réu não consegue se defender. Não havia necessidade de intervenção minha. O próprio silêncio dela a condenava. O constrangimento era visível. O médico suspirou, anotou algo na prancheta e disse que fariam exames toxicológicos, que tentariam identificar os componentes pelo contato com a pele e mucosas. Ouvi tudo em silêncio, e dentro de mim, apenas uma frase se repetia: não há mentira que sobreviva à luz clínica. Ali, sob as lâmpadas frias e os olhos atentos dos profissionais, cada disfarce dela se desfazia. O mais cruel, porém, não era o exame, nem a dor física, nem o desconforto do corpo reagindo à substância. Era o fato de ter que encarar que não havia justificativa aceitável. Como explicar o uso do tubo escondido na gaveta? Como admitir a existência de um objeto que jamais deveria estar ali? Qualquer resposta que tentasse dar a colocaria contra si mesma. E foi por isso que ela preferiu se calar. E esse silêncio, mais do que qualquer grito, falava por ela. As horas seguintes foram um desfile de perguntas sem respostas, de olhares médicos carregados de desconfiança, de anotações que jamais bateriam com um histórico conjugal de normalidade. Eu me mantive quieto, observando. Cada vez que ela desviava o olhar, eu sabia que a guerra já estava vencida, porque o silêncio não protege, apenas denuncia. Quando finalmente ficamos sozinhos no quarto, ela tentou falar. Murmurou algo como: não é o que parece. Mas a frase morreu no ar, sem força, sem convicção. Eu não respondi. Sentei-me em uma cadeira próxima e cruzei os braços, encarando o chão, sem oferecer uma palavra sequer. E foi nesse espaço, entre o que ela não dizia e o que eu me recusava a responder, que o peso real da situação se instalou. Não havia mais máscaras possíveis. O silêncio era absoluto, e ele dizia mais do que qualquer acusação poderia ter dito. Naquela noite, quando deixei o hospital e caminhei de volta para casa, percebi como a ausência dela mudava a atmosfera do lar. O silêncio agora era outro. Não mais a espera cínica, mas o eco da verdade revelada. A gaveta do banheiro estava fechada, a casa em ordem, mas cada parede parecia carregar a lembrança do que havia acontecido. E, ao atravessar o corredor, compreendi que não havia necessidade de confronto, de brigas, de provas lançadas à mesa. O que precisava ser revelado já havia se exposto por si só, no corpo dela, nos olhos dela, na ausência de palavras que a defendessem. O silêncio, afinal, sempre foi a arma mais afiada. Quando atravessei novamente a porta de casa, depois de deixá-la no hospital, percebi que aquele espaço já não era o mesmo. As paredes, antes cúmplices de segredos, agora eram testemunhas de uma verdade irreversível. A sala, onde ela havia se contorcido em dor, ainda guardava a marca invisível do caos. O banheiro, palco inicial de tudo, parecia respirar junto comigo um ar diferente, mais leve, quase aliviado. Era como se a própria casa compreendesse que o peso havia sido retirado de sobre ela, como se as paredes tivessem finalmente ouvido o que sempre esteve ali, escondido na gaveta, o fim de um disfarce. Nos dias seguintes, não houve telefonemas do hospital pedindo minha presença. Nenhuma enfermeira ou médico ligou exigindo explicações adicionais, apenas silêncio. E eu, que sempre carreguei o silêncio como uma arma, agora o reconhecia como o maior presente que poderia ter. A ausência dela preencheu os cômodos com um tipo de paz que nunca havia experimentado. Não havia mais olhares desviados, risadas forçadas, celulares escondidos. Apenas eu, a casa, e o som estável do meu próprio respirar. As notícias corriam pelos vizinhos. Cada vez que eu saía à calçada para regar o jardim ou buscar o jornal, sentia os olhares curiosos, mas ninguém perguntava nada diretamente. O burburinho estava lá, porém em sussurros, em olhares que se desviavam rápido demais. E eu aceitava isso como parte do teatro. Que falassem, que criassem versões, que inventassem justificativas. A verdade estava comigo, mas já não importava mais dizê-la. O silêncio era minha resposta a cada especulação. Certa tarde, abri a gaveta do banheiro,
e encontrei-a vazia. O tubo não estava mais lá, recolhido no hospital como prova de algo que jamais seria explicado. A ausência do objeto era simbólica. Não era apenas a falta física, mas o fim da mentira. Olhei para o espaço vazio e fechei a gaveta com calma, sem pressa, como quem encerra um capítulo com uma assinatura. Foi então que decidi organizar novamente minha vida. Não uma reconstrução grandiosa, mas uma rotina simples, feita de pequenos gestos. Passei a cozinhar apenas para mim, sem pressa, escolhendo os pratos que eu realmente gostava, sem me preocupar com preferências alheias. Reorganizei a sala, mudei os móveis de lugar, como se redesenhasse o espaço para marcar o território de um novo começo. Até a cama, antes dividida, parecia agora mais confortável. Não porque fosse maior, mas porque finalmente era só minha, aos Bause. Poucos. Percebi que a vingança não estava nos gritos dela, nem nos olhares assustados dos vizinhos, nem na ambulância estacionada em frente à nossa casa. A vingança real estava nesse silêncio que eu conquistara, nesse espaço vazio que me permitia respirar sem máscaras, sem farsas, sem fingimentos. Eu não precisei levantar a voz, não precisei expor nada. Bastou esperar, bastou substituir um conteúdo por outro, e o resto se revelou sozinho. Os dias se transformaram em semanas, e eu aprendi a conviver com a ausência dela não como perda, mas como libertação. O vazio deixado por sua partida não era ferida, mas espaço aberto para algo novo, mesmo que esse novo fosse apenas a tranquilidade de não ser enganado dentro da própria casa. Certa manhã, ao tomar meu café, olhei pela janela e vi os vizinhos observando discretamente. Alguns desviaram o olhar, outros acenaram com formalidade. Eu apenas sorri de leve, sem devolver explicações, sem alimentar rumores. Eles podiam pensar o que quisessem, que eu era frio, que eu era indiferente, que eu era vítima ou carrasco. Para mim pouco importava. A única coisa que importava era que a mentira havia se desfeito, e o silêncio permanecia. E foi nesse silêncio que encontrei minha nova vida. Não precisei mudar de casa. Não precisei fugir da memória. Bastou reorganizar os móveis, as gavetas e a mente. A vingança havia se cumprido, mas mais do que isso, havia se transformado em algo maior. Paz. Porque no fim, não eram os gritos dela, nem a curiosidade dos vizinhos que importavam. O que realmente importava era a certeza de que eu não precisava mais viver cercado por segredos. Agora, quando deito minha cabeça no travesseiro, não ouço mais murmúrios suspeitos. Não vejo mais olhares desconfiados. Só há silêncio. E é nesse silêncio que eu durmo em paz, sabendo que a mentira foi destruída pelo próprio peso e que o espaço que antes era preenchido por engano, agora é só meu. Minha nova vida nasceu não do confronto, mas da espera paciente. E se há uma lição em tudo isso é simples. O silêncio, quando carregado de verdade, é mais devastador do que qualquer palavra.